Chegou a hora de falar de O Escândalo, Bombshell, com Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie, todas num filme só, e é claro que vamos adentrar, e dessa vez tem muita treta. Antes de começar a nossa crítica, vamos falar da nossa campanha permanente no Apoia-se, apoia.se/VigiliaNerd. Acesse lá para ver o nosso mundo de novidades, mundo de recompensas, e você pode ajudar aqui a gente a melhorar o nosso vídeo, o nosso podcast, o nosso site, enfim, ajudar a nossa produção de conteúdo do Mundo Nerd, que é isso que a gente tanto ama. Então, dá uma acessadinha lá e confere, porque tem bastante coisa legal. Mas agora vamos sim ao que interessa. O Escândalo estreou nos cinemas brasileiros com essa vibe, com uma história real, com uma ideia dinâmica e que é impactante, porque não dá para acreditar que uma história dessas aconteceu e que de repente aconteceu em vários lugares, em várias empresas, continua acontecendo provavelmente, mas é uma coisa que precisa ser contada, precisa ser mostrada, as pessoas precisam entender que tudo aquilo é muito errado e que, infelizmente, existe essa cultura, e é difícil até a gente falar que é uma cultura do ser humano, da sociedade, dos homens, enfim, de abuso sexual, abuso de relações de poder, que foi o que tanto impactou e tão bem é contado nesse filme. Mas vamos lá. Aqui a gente tem uma ideia de direção diferente. A gente começa com o filme com uma apresentação da Charlize Theron, personagem dela, e inclusive a gente fica na dúvida se é a Charlize Theron, porque ela tá super maquiada, então até o filme ganhou indicações a melhor cabelo e maquiagem, que eu acho muito justo. A gente fica se olhando, nossa, essa é a Charlize Theron, o que tá acontecendo? E ela entra numa vibe meio Vice, meio A Grande Aposta, isso aí. Ela entra numa vibe meio Vice, meio Uma Grande Aposta, com aquela edição dinâmica, ela vai explicando tudo o que acontece e tal. E é como se ela fosse a apresentadora do próprio filme. Mas isso é esquecido logo depois, porque o filme volta à fórmula tradicional que a gente entende, que a gente conhece de cinema, que é a história com início, meio e fim. Basicamente, ela é uma correspondente da Fox News. Ela tem uma boa relação com o Roger Ailes, que é interpretado pelo John Lithgow, que está, de novo, brilhante. Ele está também muito maquiado, muito cheio de coberturas ali, digamos assim. E a gente fica também naquela vibe, nossa, o John Lithgow, como ele está diferente. Então, é muito válida essa indicação de cabelo e maquiagem para O Escândalo. E a gente vai entendendo aos poucos o meandro, a gente vai sendo apresentado para as personagens. A gente tem a Nicole Kidman, que é outra apresentadora da Fox News, que é meio que rebaixada para um outro programa no meio da tarde, assim, em função de tretas internas, que depois a gente vai começar a entender. E a gente tem a Margot Robbie como uma estagiária, uma aprendiz da produção ali da Fox News, que quer crescer na vida, quer crescer no jornalismo, e ela acaba entrando por uns poréns e entrando por uns caminhos diferentes para então se catapultar e sair daquele cargo menor. Enfim, com todo esse contexto de 3 grandes atrizes, 3 personagens ali dentro de uma grande empresa, a gente vai aos poucos conhecendo o que pode estar por trás daquilo, as coisas vão acontecendo. O primeiro mote do filme é uma relação muito política, então o filme carrega essa carga política também, e a gente vai pender para aquela coisa assim que a gente tanto tem batido aqui no Brasil, de polarização, esquerda, direita, centro, enfim, política, basicamente. A política está na nossa vida, ela não tem como ser, digamos, tirada dela. A gente tem um debate presidencial que envolve o Donald Trump, e a personagem da Charlize Theron é uma jornalista afiada, e ela quer fazer uma pergunta muito direta em relação ao trato dele com as mulheres. E aí é claro que ele se perde, vira um conflito, aquela coisa vai crescendo mais do que ela imagina, e a gente começa com os perrengues do tipo, ele destrata as mulheres, ele nunca fala bem das mulheres, ele tenta se retratar, tem uma treta interna porque a Fox é muito conservadora, é muito pró-Trump, então a carreira dela fica ali numa sinuca de bico, ela não sabe o que fazer. Ela começa a ser ameaçada pelos telespectadores da Fox News, porque afinal eles são também detêm esse perfil da Fox News, então ela acaba sofrendo realmente redes sociais e tudo mais. Mas além disso,
a gente tem a história do Roger Ailes, que esse é o personagem, digamos assim, o grande vilão da coisa toda. Porque é dele que vão surgir as principais propostas, análises, digamos assim, e cenas constrangedoras, junto com a Margot Robbie, grandiosamente indicada por seu papel como atriz coadjuvante. Porque se a gente tem a Charlize Theron brilhando de um lado, e ela entrega muito bem, mas o personagem dela, ela não tem um início, meio e fim de crescente, ao contrário da Margot Robbie. A Charlize Theron entrega uma personagem reta, digamos assim. A Margot Robbie, ela não, ela começa de um jeito muito inexperiente, ela passa por perrengues e no final ela aprende, e a gente tem uma grande lição, a gente sai do filme com essa grande lição muito estampada na personagem dela. Então, e é dela as cenas então constrangedoras junto ao Roger Ailes, que pede para ela fazer coisas bem estranhas, bem confusas, bem sinistras, e que dão também um ar assim de como esse cara se promoveu, apesar de ele ser um, digamos, grande Midas do jornalismo norte-americano, ele tinha um lado podre e muito podre. Mas faltou falar também aqui da personagem da Nicole Kidman, que é ela que é o estopim de tudo, porque ela sabe o que acontece ali, ela sabe o que acontece naquelas paredes, naquela sala escondida do poderoso chefão da Fox News, ela sabe tudo que se passa porque ela também passou por aquilo em algum determinado momento. E ela começa a se armar. E no momento em que ela se arma, ela joga um processo muito forte contra ele e ela começa a perceber que aquilo não aconteceu só com ela. E a onda, a bola de neve vai aumentando tal qual a gente não imagina. E é claro, o poder da mídia, ele é muito bem colocado aqui porque é até aquela coisa bem machista do poder da mídia e de fazer. No momento em que ela sai com um processo contra o Roger Ailes, pessoalmente, o Roger Ailes, e ela diz, esse cara é um abusador, esse cara tá fazendo errado, ele é um criminoso, eles, claro, tentam usar do poder da mídia para fazer aquele clássico clichê machista perante a mulher. Ela está fazendo isso por vingança, ela está fazendo isso porque ela quer fama, está fazendo isso porque ela quer dinheiro. Basicamente, isso aconteceu em vários momentos, até na cultura pop recente do Brasil, mas basicamente esse é o estereótipo que se cria da mulher que tenta combater de alguma forma e tenta colocar isso na justiça e nos holofotes. Ela fez isso e ela levou até as últimas consequências. E essa bola de neve cresceu e a gente descobre que não foi só ela, que não foi só a Margot Robbie, que não foi só a Charlize Theron, mas que foram mais de 20 mulheres ao longo de toda a, entre aspas, carreira do Roger Ailes, um dos caras mais milionários dos Estados Unidos. E aí os perrengues aumentam, porque a gente tem política envolvida e até alguns políticos tentando livrar a cara desse louco. Então é bizarro as formas e tudo que acontece, e tudo que aconteceu nessa história, que claro, é dramatizada, mas muito do contexto geral tá ali, é um roteiro bem escrito, bem contado e é uma história muito envolvente, muito boa de se assistir. E é claro, não vou deixar spoiler para como as coisas terminam, até porque o spoiler da vida é real, a gente já imagina o que vai acontecer. Mas sim, nós temos um bom filme, nós temos uma boa direção, apesar daquela narrativa que eu contei no início de querer ser um filme moderno, com várias coisas acontecendo, aquela edição esperta que a gente viu em filmes passados. Ela não acontece, ela acaba se tornando uma narrativa linear, com início, meio e fim. E é feita pelo Jay Roach, que dirigiu a trilogia Austin Powers, fez muitos filmes de comédia, mostrando de novo essa verve de grandes diretores, grandes escritores de comédia, que quando vão para uma outra área, eles sabem entregar. Isso já aconteceu com Adam McKay, com Craig Mazin, com Chernobyl, com Todd Phillips, com Coringa. Então essa galera tá num bom momento em Hollywood, então a gente quer ver mais histórias contadas por esses caras. Vamos à nota de O Escândalo. Por ser realmente um escândalo, ter boas atuações, um bom comportamento, é fácil de assistir, eu vou dar aqui um 13,5, porque ele não é um filme super grandioso, super impactante. O que a gente tem aqui de bom é sim a história, a narrativa, enfim, uma boa sessão de cinema para se assistir e que vale muito a pena. 13,5 é a nota que eu dou, com louvor, assim. A 13,5, dá para aumentar essa nota? Não.
Vamos lá. 3,7. Vamos dar uma aumentadinha nessa nota, porque as nossas notas aqui são de 0 a 5, então 3,7 quase um 4. É bacana. O escândalo é legal de se assistir e traz um recado muito claro pra gente, pra sociedade, para que essa tal cultura não seja mais uma cultura.